Vamos, Brasil. Telefone liberado, como sempre, tá? Se quiser fazer uma pergunta agora para o Fernando Lamounier, educador financeiro, gente. Vamos falar sobre finanças, vamos falar sobre a educação financeira. Como seria, né? Se todo mundo, se todos nós tivéssemos tido na escola essa aula de preparação mesmo, educação financeira, será que teria mudado muito? Será que se a gente começar a educar o nosso filho, o que vai mudar? Como vai ser? Vamos ter a opinião, né? E, na verdade, um entendedor sobre o assunto para a gente esclarecer dúvidas. Então, tem dúvida? O momento é esse. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, que honra. E quantos problemas seriam evitados se todos nós tivéssemos esse conhecimento desde da base, das nossas escolas, dos nossos pais também. Certamente muitos problemas, inclusive psicológicos, a gente não teria, como a sociedade que a gente vive hoje, que tem dúvida de como relacionar com o dinheiro e acaba fazendo escolhas erradas na maioria das vezes. Pois é, Dia dos Pais está chegando e é uma boa dica para todos os pais. Como que a gente pode, né? O pai, a gente pode orientar e ensinar. Como que você aconselha para quem está em casa assistindo a gente agora? Nani, obviamente tudo vai depender da relação que a pessoa tem com o dinheiro, da situação financeira que ela tem. Tem gente que tem um pouquinho mais de dinheiro, tem gente que tem um pouco menos de dinheiro. Isso tudo é importante colocar na conta porque a gente briga um pouquinho com alguns influenciadores que colocam uma regra geral que vale para todo mundo, né? Cada caso vai ser um caso. Mas veja, tem algumas dicas de ouro, né, assim, e básicas, né, isso é o mais engraçado. Eu costumo falar que é igual você ir na academia. Você não precisa, eventualmente, de um preparador físico, de um nutricionista. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe que você tem que comer menos, você sabe que você tem que exercitar mais, só que você não faz. É por isso que esses profissionais são importantes, é por isso que um educador financeiro é importante. Às vezes a gente fala o óbvio, só que ele não é tão óbvio porque as pessoas realmente não fazem a coisa acontecer. Gastar menos do que ganha. É um princípio básico que muita gente fala, que muita gente ensina, mas que poucos executam. Existem algumas pegadinhas, por exemplo, do cartão de crédito, né? Quem não gosta do cartão de crédito, você compra aquela compra... Eu já nem gosto mais. E aqui não é da minha vida, viu? Porque, nossa senhora... Eu acho que esse é um ponto essencial, Nani, porque aqui não é uma briga se o cartão é bom ou se ele é ruim. Ele pode ser bom para algumas pessoas e ruim para outras. Vai depender muito da sua maturidade, da sua relação com o dinheiro. De forma geral, matematicamente falando, é lógico que uma compra, se você puder parcelar ela de 12 vezes sem juros, é a melhor forma possível. Contudo, se você não tiver o dinheiro e se você não tiver essa maturidade de lidar, não parcela não. Compra à vista. Nem tenha cartão de crédito se for o caso. Tenha só no débito ali, que você passa só o que gasta. Estou dessa agora, estou no débito, não quero mais crédito. É mais seguro. Me fala um pouquinho, então, sobre as crianças. Como que a gente pode, os benefícios que traz uma educação financeira para as crianças e como que a gente pode começar a colocar isso em prática com os nossos filhos? Nani, esse é um tema incrível porque isso está na nossa base comum curricular, então, do governo federal. A gente tem que ensinar nossas crianças disso. Mas a gente sabe como funciona a realidade do Brasil, né? Coisas mais simples a gente não consegue ensinar, que dirá esses temas. Os pais acabam tendo uma preponderância importantíssima no ensino, porque não dá para contar com a escola, principalmente algumas escolas públicas do nosso país, que estão muito aquém do nível básico que a gente deveria ter. O pai precisa assumir essa responsabilidade. Quero citar um caso, e eu vi isso numa rede social na semana passada, e viralizou, virou um meme. Era um pai e uma mãe tratando, acho que eram 3 filhos, e ele tratava os filhos como se fosse uma empresa. Então, ele colocava o nome da família dele, era o nome da empresa, e ele pagava a mesada para os filhos da mesma forma com o salário. Então, digamos que a mesada era de R$50. Ele já descontava na folha aqueles R$50, que seria o imposto, que seria o INSS, que seria tudo isso que nós, CLTs, PJs, temos quando a gente trabalha numa empresa. Ele tenta gamificar essa relação, porque desde criança, os filhos ali me pareciam ter ali 5, 8 anos, desde criança ele já vai ver que quando você vai ganhar seus R$50, não vai cair 50, vai cair um pouquinho menos. E que talvez o governo vai investir aquilo no INSS, não é da forma como você queria, mas isso é uma obrigação. Se a gente conseguir emular com as nossas crianças, desde o começo, como é a realidade, eu tenho certeza que elas já vão nascer muito mais preparadas, vão crescer muito mais preparadas para lidar com o dinheiro na vida real. E o que você pensou sobre isso aí? Vendo, eu achei interessante. Eu achei interessantíssimo. É uma forma lúdica, né, para a criança pequenininha, mas que vai entender. Eu não quero colocar aqui uma visão de terapeuta de família, o qual eu não sou, mas do ponto de vista financeiro é incrível, porque a criança, se for de uma família rica, de uma família mais pobre, não interessa. Situação. Ela tem que dar dinheiro, ela tem que dar valor ao dinheiro. Ela tem que saber que o dinheiro, R$1 que ela ganha do pai de uma mesada, de uma semanada, ela não nasceu em árvore, aquilo ali veio de um suor
da família e ela precisa valorizar O isso. que você pensa das mesadas? Eu Como que a gente concordo. faz? Como que a gente faz o certo? Que todo pai vai querer dar, ou compra tudo, ou você acha que deveria dar a mesada e deixar a criança dentro desse dinheiro da semanada, né? De Ou novo, semanada ou mesada? Eu acho que não tem opção perfeita para todo mundo, cada um vai se adaptar. Eu gosto do modelo, mas eu entendo também, Nani, que talvez ele faça sentido em uma família que tem uma condição financeira um pouquinho maior. Numa família que está eventualmente lutando ali para sobreviver, porque ela ganha um salário mínimo, está numa dificuldade financeira muito grande, não faz sentido nem pensar nesse assunto de mesada. Então, é importante destacar os cenários, entender que cada família tem sua realidade, mas se é uma família que tem, uma família tipo de classe média, não precisa ser rica, milionária, que tem uma condição de dar um conforto para o filho e que se preocupa principalmente em educar financeiramente essa criança, eu acho que não tem forma melhor. Deveria dar a mesada ou a semanada e deixar com que ela se vire com aquilo ali. Com que ela se vire e cobrando dela, né? Então, o que você fez com esse dinheiro? Acabou o dinheiro, você está me pedindo mais dinheiro, mas espera aí, a nossa semanada ou mesada, seja lá o que for, ela é combinada de tantos reais, acabou, você não poupou nada, essa criança ela já vai conseguir trabalhar conceitos básicos do valor do dinheiro no tempo, de onde que ela tem que aplicar, ela vai aplicar o dinheiro debaixo do colchão, num porquinho, ou ela vai colocar agora numa conta digital, tem muitos bancos digitais que oferecem. Que tá dando agora? Para menores de idade. Então, ela começa a ter todos esses conceitos de juros compostos, de isso ser a favor dela e não contra, que isso vai fazer diferença na vida E dela. nas escolas? Vamos ver que seria... É o sonho, né? sonho, né? Mas a gente está muito longe, né? Assim, isso é um problema. Bom, acho que o ponto positivo é estar na base curricular. Isso é importante porque é uma sinalização do governo federal que isso é importante, tá, para a população. Agora, isso ser a teoria entre a prática de ser efetivado, a gente ainda está longe disso. Algumas escolas começam a implementar, mas são tipicamente escolas privadas com um custo maior que o brasileiro real. A gente sempre se refere assim a grande população brasileira, ela não consegue arcar. Então, grande parte dessa população, ela não tem essa base de conhecimento nas escolas. Em casa, provavelmente ela também não vai ter porque os seus pais não tiveram. Então, ela se vê num mar de escolhas, de opções e sem nenhum conhecimento. O mercado financeiro é um problema, porque o mercado financeiro tem várias nomenclaturas, é uma sopa de letrinha, e que quando você se depara com aquilo, você fica até assustado. Onde que eu coloco o meu dinheiro? Mas é seguro, não é? Tem muito golpe. E com os filhos? A gente ensina o quê? A poupança? Desde cedo? A poupança foi o que todo mundo foi ensinado desde o começo, né? O último relatório que eu vi do Banco Central é R$1 trilhão investido na poupança. Isso é um valor abissal, é muita coisa. E é um valor, Nani, que infelizmente não dá para chamar quem coloca o dinheiro na poupança de investidor. Ele pode ser um poupador, ele está guardando dinheiro, mas ele não está investindo, né? O dinheiro ali, ele não está rendendo. A inflação está alta, a gente veio aqui da semana passada de um reajuste da Selic, a Selic caiu 0,5 percentuais, o que significa que a inflação está controlada, mas quem viveu os anos 80 no Brasil, os anos 90 no Brasil, com inflação de 1.000, 2.000% ao ano, a gente tem um trauma inflacionário. E o governo federal, o Banco Central, a gente não gosta de brincar com a inflação. Por isso nossas taxas de juros são sempre altas. E é essa inflação que corrói o dinheiro do brasileiro real. A melhor forma de explicar a inflação é quando você vai no supermercado hoje e daqui um mês o preço do tomate talvez aumentou, da cebola aumentou. Isso aconteceu na pandemia, que era muito alto. Tudo muito alto. Hoje, graças a Deus, isso é controlado. E quando você coloca na poupança esse valor, ele não está sendo reajustado. Você tem a falsa ilusão de que o seu dinheiro está protegido, está guardado e está rentabilizando, mas ele não está. Agora, vou ser justo, é melhor colocar na poupança do que gastar, não fazer. Do que ficar em casa parado também. É isso aí. E como ensinar o filho a ter essas escolhas conscientes? Como ensinar a ele a não ficar gastando muito, comprando muito, ou se pegou o dinheirinho ali, já vai gastando com qualquer coisa? Como que esse trabalho de base? Excelente, eu acho que a conversa em primeiro lugar, mas eu sou mineiro, lá em Minas Gerais a gente fala... Eu também sou mineira. Você também é mineira? Sou. Então, nós somos comedor de queijo, graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou de Belo Horizonte, sou da capital. Eu sou de perto de Valadares. Eita, Valadares. Então você é americana, né? Porque tem uma conexão de Valadares com os Estados Unidos. Ninguém tá com dólar, não, Fê. A gente costuma falar que a palavra convence e o exemplo arrasta, né? Então, é muito difícil você convencer o seu filho
de que ele deve lidar melhor com o dinheiro se o próprio pai ou a mãe gastam. Exemplo, né? É o exemplo. Então, é importante conversar, é importante fazer essas dinâmicas que deixam mais lúdico, principalmente uma criança de 5 a 8 anos que não tem esse entendimento ainda. Que faz isso, hein? Mas o exemplo é importantíssimo, tá? Você ser uma pessoa regrada, você ser uma pessoa que conhece suas limitações financeiras e as respeita, obviamente, é o melhor ponto. Como fazer? Quero citar de novo essa dinâmica. Se você trata isso aqui como se fosse uma empresa, a família como uma empresa que tem um orçamento, e eu vou dar para o meu filho 100, esse aqui é menorzinho, eu vou dar 50 para ele. E você faz essas reuniões semanais, a importância da conversa de novo, cobrando. E aí, como é que a gente está? Como é que está o orçamento? Onde que seu dinheiro está? Está debaixo do colchão ou você está usando aquele banco digital? Eu entendo que isso vai deixar lúdico e vai gamificar. Cara, a criança, no final das contas, né? Ela vai ver, cara, quem está poupando mais, quem está gastando mais. E o pai e a mãe vão conhecer os próprios filhos. Aquele que tem uma propensão a gastar, aquele que não gasta nunca, ele só quer poupar, porque o extremo também é exagerado. O pai conhecer o próprio filho, o pai e a mãe conhecer o próprio filho, é um caminho incrível para a gente poupar energia desnecessária de futuro. Você ministra palestras, mentoria também? A gente tem, faz parte de uma empresa que trabalha com isso, né, com economia popular, com mercado financeiro, então isso está no nosso sangue. E além disso, hoje a gente está fundando uma startup que trata muito disso, de educação financeira. É por isso que eu queria saber, se você faz a mesma mentoria para os pais, você já orienta os pais para passar para os filhos. O nosso foco nem são pais ou filhos, mas são os brasileiros reais. Geral, então, a gente não quer ensinar o rico a poupar o dinheiro e tem muita gente que precisa, tá? Porque a quantidade de gente que ganha milhões, mas que gasta milhões, não se iluda, todo mundo precisa de educação financeira. Mas o nosso nicho é muito mais falar brasileiro real. Aquele que vai ganhar 1, 2, 3 salários mínimos, aquele que não tem um CLT, é autônomo, está desempregado, que precisa realmente de uma força porque ele pode até ter um dinheirinho, mas ele não sabe o que fazer. Isso é uma dor. E o que faz quando está ganhando só isso? Qual a melhor aplicação hoje? Melhor aplicação, de novo... Segura. Qual a melhor aplicação segura? Segura, com certeza. Eu quero evitar editar regras, mas assim, evita a poupança, né, se possível. Procura eu tenho um perfil muito mais conservador. Eu não quero ficar milionário investindo. Eu acho que o que vai me dar dinheiro é o meu trabalho e não os investimentos. Então, segura a ânsia de colocar num Bitcoin, num fundo, numa ação, opção, coisa que você não sabe nem explicar o que é isso. Segura. Coloca no Tesouro Selic, uma rentabilidade que a gente tem aqui de 12%, 13% ao ano. Seu dinheiro guardado, tranquilo, numa corretora segura, regulada pela CVM, regulada pelo Banco Central. Deixa seu dinheiro ali. E cuidado com a ânsia de investir a todo custo. Uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras é o seguinte: se você investir R$1.000 hoje, daqui a um ano você vai ter 100, 120, 130, alguma coisa assim, reais no final desse um ano. Se você faz uma renda extra, e essa renda extra pode ser o que quiser, pode ser dirigir um Uber, pode ser fazer uma faxina numa casa, pode ser cuidar de cachorro do vizinho, você já ganha os mesmos 100, 120 reais numa diária. Então, existe uma ânsia de investimento que ela é feita pelas empresas do mercado financeiro que tem interesse que você invista, porque é assim que eles ganham dinheiro. Investir é importante e eu gostaria de incentivar todo mundo aqui a que investisse. Mas cuidado, se você está numa situação financeira delicada, talvez o passo mais importante é investir em você mesmo. É fazer um curso que vai te dar um conhecimento, é ler um livro, é participar de um congresso, é conhecer outras pessoas. Talvez se você aumentar a sua renda, vai ser o melhor investimento em relação a vou investir R$1.000 para daqui 2, 3 anos eu ter 200, 300 reais. O que isso muda na vida? Praticamente nada. Rede social, como nós encontramos você para a gente pegar essas dicas e muito mais? Um prazer, estou sempre ativo lá. F. Lamonier, Lamonier é o meu sobrenome. A gente está produzindo muito conteúdo agora também em YouTube, em TikTok. Acho que é muito legal. É um tema muito carente no Brasil, então quem quiser interagir, vai ser um prazer falar com vocês. Obrigada, viu? Obrigado, gratidão, Nani. viu? Igual, valeu demais. Comigo nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não sai daí, porque tem muito mais para você ainda no Tarde Top.